Queridos irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa terceira lição da nossa revista de adulto, a nossa escola dominical. Estamos estudando nesse trimestre as promessas de Deus. Na nossa lição passada, nós estudamos as promessas de Deus para Israel. A promessa que Deus havia feito a Abraão, registrado lá em Gênesis capítulo 12, continua em voga. Hoje, nossa terceira lição, vamos estudar sobre as promessas de Deus para sua igreja, as promessas de Deus para a igreja. Tá? A igreja, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, né? A agência missionária de Deus na terra, e Deus tem promessas para sua igreja. Então vamos discorrer um pouquinho sobre essas promessas que o Senhor tem dispensado à sua igreja. O nosso texto áureo está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Jesus, registrado em Mateus, ele diz que o inferno e suas artimanhas não prevalecerão diante da igreja de Cristo. Igreja que está fundamentada, firmada nos ensinos dos apóstolos. Atos 2,42 diz que a igreja e os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, estão alicerçadas na pedra angular, que é Cristo. Lembrando que Jesus não deixou nada escrito, que escreveram foram seus discípulos e aqueles que viveram naquela época, né? Por exemplo, do próprio Lucas, que não era judeu, mas que coletou informações, andou com, possivelmente, coletou informações da mãe de Jesus, de alguns dos discípulos, andou muito com o apóstolo Paulo. Então, eles escreveram, né, baseados naquilo que ouviram e viram do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus profere que as portas do inferno, o inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Igreja esta, quando ela está firme, fundamentada, alicerçada nos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Os objetivos da nossa lição é apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo, conscientizar também acerca das condições para vivenciar estas tais promessas. Então, a igreja de Cristo, ela é portadora destas promessas gloriosas, né, que Deus em Cristo nos prometeu, né? A igreja, ela foi idealizada, que a gente vai focar na missão de Deus, na Missio Dei. A igreja, ela foi idealizada pelo Pai, por Deus Pai. Deus Pai enviando Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus Pai e Deus Filho enviando Deus Espírito Santo. Em João capítulo 14, Jesus promete ali o Espírito Santo, tá? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agora comissiona, envia, capacita, reveste a igreja
de autoridade, de poder, para dar continuidade à missão de Deus, que é evangelizar o mundo. Entende? Então, guiados pelo Espírito de Deus, a igreja, ela exerce essa missão que Deus nos confiou. Então, a igreja de Cristo, ela é a agente missionária, propagadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, nessa lição, nós vamos focar a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja do Senhor Jesus Cristo e as condições para a igreja viver essas promessas que Deus fez para ela, tá? Nosso texto bíblico de classe, dessa nossa terceira lição, está em 3 passagens: Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, Evangelho escrito por Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, instaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. São promessas que Jesus fez aos seus discípulos, de que seriam revestidos, capacitados, cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, para darem continuidade à missão que Deus, em Cristo, havia implantado, que foi a sua igreja, a evangelização ao mundo. Nós estudamos na nossa lição passada que a missão de Israel, Deus para Israel, que Israel fosse uma nação sacerdotal, está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, um modelo, um povo exemplo para as demais nações, que a partir de Israel, os demais povos viessem sentir-se atraídos ao Deus único, que Israel fosse luz, espelho, uma referência para os demais povos. Infelizmente, Israel falhou nesse sentido, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Tá? Quando Jesus vem, inicia ali o Novo Testamento, Jesus começa a iniciar seu ministério, diferentemente do que era no Antigo Testamento, era Jesus que ia, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando e anunciando, dizendo: olha, é chegado o reino de Deus. E esta responsabilidade de anunciar, Jesus comissionou a sua igreja e desse continuidade à missão de evangelizar os povos. Só que a igreja não estaria sozinha, agora ela estaria revestida pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico da nossa lição: a natureza da promessa de Deus para a igreja, a promessa de sinais sobrenaturais, a promessa de revestimento de poder e promessas espirituais para uma instituição espiritual. Tanto aqui no nosso texto de referência, nós estudamos, o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, um dos discípulos de Jesus, capítulo 28, revela, a partir do versículo 18, revela
o estabelecimento da grande comissão que Jesus outorgou aos seus discípulos, tá? Que é ir, ensinar e batizar. Ide por todo mundo, em todo mundo, né? Em todos os lugares, onde você estiver indo, né? Ensinar a todas as nações, a todos os povos, línguas, tribos, né? Batizando em nome do Pai. O batismo é um reconhecimento de que morremos para o mundo, para as práticas, para os desejos mundanos e nascemos para o reino de Deus. Todo aquele que morre, literalmente morre, precisa ser sepultado, certo? Então o batismo nas águas também simboliza isso aí, a morte para o mundo daqueles que nasceram de novo para o reino dos céus, em Cristo Jesus. Então Jesus disse: ide, vão, ensine e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a guardar a palavra, né? Então, em Marcos capítulo 16, também nós lemos aqui no nosso texto bíblico de referência, né? A partir dos versículos 15, Jesus também comissionando. Se em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, a comissão é ir, ensinar, batizar, em Marcos já acrescenta mais algumas informações, né? Nós temos a promessa de que os sinais sobrenaturais ocorreriam para afirmar a grande comissão. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí no versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Uma série de eventos ocorrem aqui. Sinais estes que são realizados a partir do poder do Espírito Santo atuando na vida da igreja, tá? Então, esses sinais vão acompanhar a igreja, acompanham a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Logo, como igreja de Cristo, né, ao proclamar a mensagem de arrependimento e de salvação, nós devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. E o maior dos milagres é, obviamente, a conversão de almas ao reino de Deus. Pessoas se rendendo a Cristo. Este é o maior milagre, que é a salvação. A missão da igreja não é ir fazer milagres. A principal missão da igreja é pregar o evangelho. E os milagres acompanharão, como evidência de que o reino de Deus está sendo anunciado, de que o poder de Deus está sendo manifestado, de que o reino de Deus está sendo implantado na vida das pessoas, né? Passando a fazer parte do reino de Deus. Os sinais acompanharão. Primeiro é necessário irmos anunciar, e todo aquele que crê, é necessário crer, será salvo. Entende? Não tem como chegar no céu sem crer no Senhor Jesus Cristo. Então, com base na promessa de Jesus para os seus discípulos, como está em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder e a virtude do Espírito Santo, né? Jesus faz essa promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho, mas receberão poder, virtude do Espírito Santo para ser minhas testemunhas, onde você estiver, quando você estiver indo, durante a sua caminhada, onde você chegar. Então, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, onde eu estou, aonde eu estou indo, onde eu chegar. Então, essa é a missão que Deus outorgou, que Jesus deu, comissionou a sua igreja. Então, é a promessa
do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas da salvação. Batismo no Espírito Santo e revestimento. É diferente, né? A gente sabe que batizar é uma coisa, revestimento, né, é outra coisa. Quando quando aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida. O batismo no Espírito Santo é outra coisa. Revestimento de poder, o cristão tem que buscar sempre. Está sempre em comunhão, né, um relacionamento íntimo, próximo com o Espírito de Deus, para que esse revestimento, Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Entende? Então, esta é uma promessa de Deus Pai em Cristo Jesus, que a sua igreja seria uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós temos os dons espirituais. Muitos nem desejam mais buscar os dons espirituais que Deus prometeu à sua igreja. Mas muitos não têm interesse, não se interessam, às vezes nem sabem nem o que é isso. Não têm vontade, vivem uma vida vazia, espiritualmente falando. Mas a promessa de revestimento de poder, de capacitação, de autoridade em nome de Jesus, nós temos. Precisamos buscar, entende? Então, portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. A igreja, né, ela foi forjada espiritualmente em Jesus Cristo. Logo, a natureza das promessas para a igreja, ela é primeiramente espiritual. Espiritual. No Evangelho escrito por Mateus, versículo 16, a partir do versículo 18, né, quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, a palavra igreja aqui é uma palavra grega, eclésia, e o termo ele se remota a uma ideia de pessoas chamadas do mundo para participarem, tiradas do mundo, né, chamadas do mundo para participarem de um reino, né, tiradas para fora do mundo, para fora, então para o reino de Deus. Então a igreja, ela está no mundo, mas ela não faz parte do mundo, ela não é literalmente do mundo, ela é do reino de Deus. Jesus, no Evangelho escrito por João, capítulo 17, quando Jesus está na oração sacerdotal, na oração intercessora, Jesus orando ao Pai, Jesus disse que assim como ele não é do mundo, não era do mundo, nós, discípulos, a sua igreja, também não somos do mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Pedro vai dizer na sua epístola que nós somos forasteiros, peregrinos nesta terra, mas estamos aqui porque temos uma missão, né? Nós fomos evangelizados, hoje fazemos parte do reino de Deus, mas tem pessoas que também precisam ser alcançadas, né, para entrar no reino de Deus. A igreja ela está aqui porque ela tem esta incumbência, entende? Então a igreja ela é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 24, está falando isso. Templo de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, tá? Noiva de Cristo, Efésios capítulo 5, versículo 25, e outras nomenclaturas que é atribuída à igreja, noiva do Cordeiro, entende? Então, assim, uma instituição espiritual, ela tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo, que é o que Jesus vai nos ensinar aqui, nos incumbir, que é a grande comissão, e ensinar, batizar. Todo aquele que crê será salvo. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Tá? Então, autoridade, capacitação espiritual para continuar a missão que Deus iniciou. Tá? Segundo tópico da nossa lição, as promessas de Deus para a igreja.
promessa de vida eterna, promessa de poder, a promessa da glorificação do nosso corpo, né? A primeira e grande promessa da igreja é vida eterna. É a vida eterna. Nós, igreja, cristãos, né? Nós não somos igreja, nós fazemos parte da igreja, nós somos membros deste corpo, que é a igreja. A igreja é uma só, nós somos templo do Espírito Santo, tá? A igreja, ela é uma só. Nós somos casa do Deus vivo, morada do Espírito Santo, membros da igreja, deste corpo, que é um só. A igreja de Cristo, ela é uma só. Eu não sou igreja individual, você não é igreja individual, não. A igreja de Cristo é uma só. Nós fazemos parte, nós somos membros deste corpo. O corpo humano, ele tem vários órgãos, ele tem vários membros. Cada membro trabalha sozinho? Não. Ele trabalha em benefício de um só corpo. Tá? Então, assim somos nós. Então, a primeira grande comissão da igreja é a vida eterna. A primeira grande promessa de Jesus à igreja é a vida eterna. A salvação em Cristo Jesus. Tá? Essa promessa é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Né? Aquele que não crê, não tem como ter vida eterna. Jesus falando no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, parte B, quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus diz que quem não crê já está condenado. Não é que Jesus condena a pessoa, é a pessoa que se autocondena. Porque se eu não creio em Cristo, eu já estou me condenando, porque não tem como entrar no céu se não for através do reconhecimento, da aceitação de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna, conforme Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus vai dizer, quem não crê já está condenado, porque não tem como chegar a Deus sem Cristo Jesus. Então aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, se torna membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, né? Desde o primeiro dia do seu arrependimento. A partir do momento que eu me arrependo e reconheço Jesus como o único Senhor e Salvador, reconheço e aceito, viu? Reconhecer é uma coisa, aceitar é outra. Tá? Muitos sabem que Jesus é o Senhor, mas não aceitam nas suas vidas. Continuam perdidos. Reconhecer, crer e aceitar como Senhor e Salvador. Entende? A segunda promessa é a promessa de revestimento de poder. Uma vez salvo em Cristo, membros deste corpo, que é a igreja, de acordo com o que nós lemos aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Buscarmos revestimento de poder, que é capacitação espiritual. Né? Nós temos os dons espirituais, que está aí a favor da igreja. Então nós temos a gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Então, ao longo da história da igreja, ela tem sido firmada, né, confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam e experimentarão o batismo no Espírito Santo, né, que é uma promessa a todos aqueles que creem. Né, devemos buscar e receber os dons espirituais que está a favor da igreja, né? Vários dons espirituais que o Espírito Santo, que Jesus dá pelo seu Espírito Santo à sua igreja, né? Para que continuemos, né, na autoridade do poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo no nome de Jesus, anunciando o reino de Deus, libertando vidas para a glória de Deus. E temos a promessa também de glorificação do nosso corpo,
É o que Paulo vai dizer lá aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, quando chegaremos à medida da estatura de varão perfeitos, né? Quando Jesus nos tirar daqui. Então a palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, nós seremos semelhantes a Jesus. João vai falar isso também na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2. Seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, quando o nosso corpo for glorificado, né? Quando veremos o nosso Senhor Jesus Cristo face a face. E para a gente finalizar, o terceiro tópico das nossas lições, condições para viver as promessas de Deus. É preciso que creiamos nele, é preciso sermos fiéis e é preciso também obedecer a sua palavra, né? E Jesus diz novamente, João capítulo 3, versículo 18, quem não crê já está condenado. Então é preciso que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. As promessas de Deus estão de pé para a sua igreja, né? Então as Escrituras nos mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Se não cremos, perdemos a salvação. Porque não tem como, não tem outro meio, irmãos. A porta para ir para o inferno tem várias. É larga, Jesus vai dizer lá em Mateus, né? Que é larga. Larga, 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 larga. Só que vai para o céu não, Jesus, que a porta é estreita, o caminho é estreito, e poucos são os que encontram. E muitos que encontram desistem no meio do caminho. Então é preciso perseverança, é preciso crer e permanecer em Cristo Jesus. É preciso também ser fiel, não importa o tempo que passe. Nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez vários servos do Senhor que nós vemos registrado na Bíblia, né? Independente da enfermidade, independente dos problemas, independente do que ocorra, a gente precisa perseverar, persistir, insistir, né? Permanecer. Então, crer, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e permanecer nele. Porque a salvação ela pode ser perdida, né? A gente precisa permanecer. A partir do momento da nossa conversão, nós somos regenerados. Nascemos de novo. O Espírito Santo passa a habitar em nossa vida. Somos salvos, santificados ali imediatamente. Em Cristo Jesus nós somos santificados. Mas precisamos permanecer nos santificando, persistindo, perseverando, permanecendo, tá? Então é necessário que haja esta consciência em nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que teremos problemas. Jesus não massageou o ego de ninguém. Jesus disse, vocês vão passar por problemas, muitos problemas, por amor do meu nome. Porque assim como o mundo odiou a mim, também odiarão aqueles que me seguem, aqueles que me representam. Então, não é que não passaremos por problemas. Nessa de para de sofrer, a Bíblia não ensina isso, né? Não é assim que a Bíblia ensina. Então, é necessário permanecer. Abacuque capítulo 3, versículo 17, versículo 18, 17 e 18 vai dizer, ainda que a fogueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam roubadas, arrebatadas, ainda que a escassez venha, ainda que os problemas estejam aí latentes, minha fé permanece, porque ela independe dessas situações. No mundo a gente vai ter problema, não tem esse que se declare ser cristão, discípulo de Jesus, que não encontre obstáculos, que não venham situações para tentar minar a nossa fé, para tentar nos tirar da rota, do propósito, entende? Se o cristão, se ele não é confrontado,
E existem N formas de ser confrontado, né? As maiores são aquelas sutis que muitas vezes nem se percebe, para que relativizemos a nossa fé, para que façamos coisas que vai desagradar a Deus. Então são N situações que ao longo da nossa vida a gente vai confrontando, vai enfrentando para tentar minar a nossa fé, para tentar nos tirar do propósito. Então é necessário crer e acreditar, não relativizar a nossa comunhão com Deus, né? Permanecer, é preciso ser fiel até a morte. É o que Jesus vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, né? Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então, N problemas. Nós vemos lá no livro de Daniel, que Daniel e seus amigos passaram por N problemas, ao ponto de serem jogados em fornalha de fogo, os amigos de Daniel, porque eles não se inclinaram a ninguém além de Deus. Então hoje, nós somos, sutilmente falando, né, desafiados a relativizar a nossa fé. Deus não vai se importar com isso, deixa de cafonice, os tempos são outros. É isso que a gente escuta. Então a gente precisa ter cuidado. A Bíblia é categórica. Ser fiel até o fim. E é preciso também, irmãos, que obedeçamos a Deus, a sua palavra. Obedecer à condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como para a sua igreja. Em Lucas capítulo 24, 49, por exemplo, a ordem de Jesus era clara para seus discípulos: fiquem em Jerusalém, ficai em Jerusalém, né, até que chegue o momento em que vocês serão revestidos de poder, até que do alto seja revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Então, há tanto valor para Deus na obediência, né, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que fazer sacrifícios. Sacrifícios a Deus sem uma obediência não tem sentido nenhum. O primeiro rei de Israel, Saul, perdeu o reino por causa da falta de obediência. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. Perdeu o reino porque desobedeceu a Deus. Porque desobedeceu. Então, a palavra de Deus nos ensina a obedecer. Tá? Então, nós estudamos na nossa primeira lição a respeito das promessas que são condicionais e incondicionais. Uma promessa condicional é uma promessa com um se embutido. Se permanecer, se obedecer. Tá? Então, se o povo de Deus, se o povo de Deus deixar de satisfazer as condições, né, Deus não está obrigado de forma alguma a cumprir a promessa. Se permanecer, se crer, se obedecer. Então, esta é a nossa parte. Crer, permanecer, ser fiel, obedecer a Deus e a sua palavra. As promessas de Deus para a sua igreja estão de pé. Mas, se a igreja, se eu, como membro do corpo de Cristo, relativizar a minha fé, negligenciar a minha fé, negligenciar a minha comunhão com Deus, viver uma vida relapsa, Deus não vai ter compromisso comigo se eu não tiver compromisso com Ele. As promessas do Senhor para a minha vida, para a tua vida, estão de pé. Mas eu preciso fazer a minha parte, tá bom? Então, que aprendamos com o que a palavra de Deus nos ensina. Deus abençoe.